Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Eu sou o professor Javer Volpini e estou aqui para mais uma aula de interpretação de modelagens. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar um estudo de mangas. E eu trouxe para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre mangas com volumes. E nós vamos iniciar falando das mangas bufantes. Lembrando que a manga bufante é caracterizada pelo volume que você crie nessa construção. E esse volume ele pode estar localizado tanto no que nós chamamos de bufante na cava, localizado nessa região do ombro, pode estar localizado na barra, ou seja, no final da manga, ou pode estar localizado nas duas partes, né? Tanto bufante na cava e na barra ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer dois modelos para vocês verem a diferença dessa construção. Vamos começar com a bufante na cava e depois vamos fazer uma bufante na cava e na barra ao mesmo tempo. Para a interpretação dessas mangas, nós vamos trabalhar com a base de manga feminina que nós construímos lá na aula anterior, quando nós vimos as construções de bases, tá? É essa base aqui, que é a base de manga longa, tá? Então, a primeira coisa, como nós vamos trabalhar com a manga curta, a gente precisa transformar essa manga longa em uma manga curta. E é bem simples de se fazer esse processo, tá? Eu copiei a manga aqui, né? Lembrando que é sempre importante deixar marcadinho qual que é o lado de costas e qual que é o lado de frente, para não criar essa confusão. E nós já vamos aplicar as medidas aqui para a redução dessa manga. Vamos fazer as reduções então, né? Pegando aqui na nossa régua. Na verdade, gente, é interpretação. A manga curta, né? Ela pode ter vários tamanhos, né? Sempre saindo aqui da parte de cima, é um critério de você estabelecer esse tamanho, né? Saindo do ombro até onde você quer que venha, ou você pode também medir pela parte de baixo do braço, ou seja, aqui no encontro das cavas, né? A partir da linha de cava. No nosso estudo aqui, nós vamos trabalhar então com essa medida, tá? Da linha de cava para baixo. Eu vou colocar o comprimento dessa manga com 5 centímetros dessa linha para baixo. Então, em cima da base já copiada, eu vou vir aqui na minha linha de cava, aqui no centro da manga, e vou descer 5 centímetros, tá? Marco aqui 5 centímetros e vou retraçar a nova barra dessa manga curta. Posso usar o meu esquadro, né? Porque eu estou partindo do centro da manga. Então, vou esquadrar aqui onde eu desci os 5 centímetros para o lado das costas e depois vou esquadrar ele também para o lado da frente. Posicionar direitinho. Então, lembrando que aqui saíram duas linhas esquadradas em relação ao centro da manga. Feito isso, gente, a minha base de manga curta já está prontinha, tá? Posso apagar aqui a parte de baixo e já tenho uma proposição de manga que vai ficar com um comprimento total no fim de, saindo aqui do ombro, ó, aproximadamente entre 17 e 18 centímetros, tá? Às vezes vai variar um pouquinho de acordo com o traçado de vocês. É importante, como a gente vai fazer várias construções utilizando essa base de manga curta, né? Que vocês copiem essa basezinha em um outro papel, para vocês poderem fazer as demais interpretações. E aí, ó, copiaram a base de manga, vocês têm a base de manga curta, durinha aqui, que nós vamos utilizar para fazer as outras interpretações. A minha já está desenhada aqui no quadro, né? Só vou apagar aqui esse númerozinho para não criar confusão. E a partir daqui a gente já pode começar as nossas interpretações. O primeiro modelo que nós vamos interpretar vai ser esse aqui, a manga bufante na cava, tá? Fiz um esboçozinho para demonstrar, né? Ela tem um franzido nessa região superior da cava, na altura de ombro. Então, é isso que eu vou precisar calcular aqui em cima da minha base, tá?
nós vamos ter que abrir volume só nessa parte superior, ou seja, na cabeça da manga. Para iniciar, nós vamos dividir, então, essa base da manga em 4 partes, tá? Então, eu venho aqui na barra dela, sempre do centro, né? Considerando para cá a frente, do centro para cá costas. Então, divido aqui, ó, a minha está dando 14,5, 7,25 e venho aqui do lado das costas, 7,25. Achei o meio aqui desse segmento e o meio desse segmento, tá? Venho aqui agora na minha linha de cava, que é essa linha superior aqui, e faço a mesma coisa. Acho também o centro da frente e o centro das costas. Aqui a medida até o meio da manga tem 15 centímetros, né? Então vai ser 7,5 aqui, mais 7,5 aqui. E vou ligar em linha reta esses 2 pontos até tocar a cabeça da manga ali em cima. Liguei aqui. Já dividi em 4 partes, tá? Então, essa aqui é a frente do centro, essa aqui é a frente lateral, essa aqui é a costa centro e essa aqui a costas lateral. Posso também numerar isso, tá? Número 1, número 2, número 3 e número 4. É importante saber que eu vou precisar, então, dessas 4 partezinhas dessa manga para eu poder iniciar a inserção dos volumes. Assim que vocês terminarem essa divisão, vocês vão cortar essa manga, né? E vai separar essas 4 partes, tá? Num outro papel. Eu fiz aqui, ó, vai ficar assim, ó. Os 4 pedacinhos, porque a gente vai precisar deles separados para iniciar essa construção. O que a gente vai fazer, como ela é bufante só na cava, é abrir essa parte de cima para inserir os volumes, tá? Outra coisa importante que eu ainda não falei, quando a gente estiver desenvolvendo uma interpretação de uma manga, antes de iniciar esse processo aqui, a gente precisa fazer os ajustes necessários de acordo com a interpretação do modelo de peça que eu estiver desenvolvendo. A manga não é uma modelagem isolada, né? Ela é uma parte componente de uma modelagem de um determinado modelo, né? Sempre de uma parte superior. Ou seja, de uma blusa, de um casaco ou até de uma peça inteira, como um vestido, por exemplo, né? Então eu preciso fazer a interpretação da parte de cava, do molde onde essa manga vai introduzir, sempre frente e costas, depois recalcular a circunferência dessa cava interpretada, né? E ajustar a cabeça da manga para que ela fique na medida correta daquelas partes que já foram interpretadas, ou seja, onde essa minha manga vai costurar, tá? E aí eu faço os aumentos aqui. Posso prolongar essa linha de cava, às vezes rebaixar um pouquinho para aumentar essa curvatura da circunferência da cabeça da manga, né? Ou seja, existem várias possibilidades de ajustes para que essa manga fique no tamanho adequado. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês um estudo de como a gente insere volumes para criar essa manga bufante. Então aqui já estou com as minhas partes separadas dessa base, né? Já copiei no papel, já dividi. Parte 1, referente frente lateral, 2, frente centro, 3, o centro das costas e o 4, as costas lateral, tá? Vou apagar aqui para a gente iniciar a construção, então, dessa manga bufante na cava. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sempre partir do centro da manga. Inicio a construção a partir do centro para que ela fique equilibrada e ela não entorte, né? Ela não saia do eixo de equilíbrio de construção. Que isso é muito importante para um caimento perfeito dessa manga, tá? Então eu vou pegar o meu esquadro e vou riscar uma linha vertical aqui para ser o centro da minha manga. Já posso, inclusive, utilizar essa linha que vai ser a linha do fio dessa minha manga, tá? E vou criar aqui também, já no esquadramento, uma linha de suporte na parte de baixo, onde eu vou iniciar a construção dessa manga, tá? Ó, venho aqui e prolongo
essa linha para cá. Vocês lembram, né? A gente tem o desenhozinho da manga aqui, mais ou menos assim. Dividir ela em 4 partes, né? Aqui está o meio, aqui uma, aqui uma. Então tem 1, 2, 3 e 4. Eu vou precisar colocar volume em 3 locais dessa manga. Na abertura aqui entre 1 e 2, eu vou colocar um volume. Na abertura aqui entre o 2 e o 3, vou colocar mais um volume. E aqui entre o 3 e o 4, também vou colocar mais um volume, tá? Como calcular esse volume, gente? Ele vai muito de acordo com a quantidade do bufante que você deseja, tá? Então, se eu quero uma manga mais bufante, é interessante que eu coloque pelo menos o dobro da medida que eu tenho neste espaço aqui. Se eu quero ela levemente bufante, eu coloco menos dessa quantidade, tá? Então é importante eu pegar a minha base e já calcular mais ou menos quanto que eu tenho de medida nessa cabeça da manga. Então você pega aí a sua base, ó, e mede daqui até aqui, que vai ser a área onde nós vamos introduzir esses volumes, tá? A minha está dando aproximadamente 20 centímetros. Então nós vamos abrir a metade de 20, colocar mais 10 centímetros, né? A gente não vai colocar muito volume nessa manga, tá? Então metade de 20, 10, vou dividir esses 10 em 3 partes, tá? Na verdade, para ficar uma medida certa, vai dar 10,5, porque eu vou colocar 3,5 centímetros em cada um desses espaços. Então, ó, 3,5 com 3,5, 7, com mais 3,5, vai dar 10,5 centímetros, tá? Então, essa é a referência de volume que eu vou introduzir nessa manga. Outra coisa importante, eu preciso marcar essa altura que a minha manga ficou aqui, nessa linha central que eu construí. Eu medi na minha aqui, ó, tá dando 17,5 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, da barra para cima e marcar os 17,5 centímetros nesse eixo central. Vou apagar o meu fio que eu escrevi aqui e depois eu coloco ele novamente. Então, sei que o ápice da minha manga vai estar aqui. Nessa parte central do eixo da manga, ó, eu já tenho que abrir 3,5 centímetros. E eu vou manter o eixo no centro exatamente, ou seja, eu tenho que jogar os 3,5 dividindo, né? 1,75 para um lado e 1,75 para o outro, que eu tenho os 3,5 no total. Então, venho aqui, já acho essa medida, ó. 1,75 para cá e 1,75 para lá. 1,75 e 1,75 para cá. E somando isso, eu já abri aqui 3,5 centímetros, tá? Venho aqui, ó, e vou unir com uma linha reta até o meu ponto central da barra. Observe que eu estou abrindo volume só em cima. Embaixo eu vou manter a mesma medida da minha base para a parte de barra dessa manga, tá? Feito isso, eu vou pegar aquelas partes que eu dividi e copiar aqui. O lado de cá é referente à frente e o lado de cá referente às costas, tá? Então, vou vir aqui, ó, na frente centro, que é o meu pedacinho de número 2, que nós fizemos lá, né? Vou posicionar ele aqui, ó, essa linha referente a essa linha que eu retracei. Importante manter esse ponto finalzinho aqui, ó, no eixo que está aqui. É isso que vai manter o equilíbrio dessa manga. Coloquei, já vou copiar esse moldezinho aqui, ó, recortado, essa parte. Tem aqui, aqui embaixo. E aqui, essa lateral. Vou usar a régua só para ficar retinho aqui, tá? Vocês vão observar que ela já desceu um pouquinho aqui dessa linha do eixo, porque eu abri lá em cima, automaticamente ela vai pendendo um pouquinho para baixo dessa linha que eu coloquei aqui de apoio para a barra, tá? Pego agora o lado de cá, referente às costas do centro, e vou fazer a mesma coisa, só que apoiando do lado de cá. Eixo lá embaixo,
Coloco aqui e já copio. Copio a parte da cabeça, marco aqui que aqui é retinho e copio a parte de baixo. E marco aqui para traçar essa linha com a régua que é retinha para não correr risco de ficar torto. Venho com a régua aqui e copio. Observe que o mesmo que desceu aqui, ó, desceu de cá. Por isso é importante manter esse esquadramento e iniciar essa construção a partir do centro da manga, tá? Então aqui eu tenho a minha frente do centro e aqui a minha parte das costas do centro. Ou seria aqui também o meu número 2 e aqui o meu número 3 do recorte que eu fiz no estudo quando eu separei a minha base da manga. Preciso agora abrir mais 3,5 centímetros para cá e 3,5 para o lado de cá, de acordo com a minha programação, né? Então eu vou vir aqui, ó, e abrir no esquadramento, tá? Para ficar bem equilibrada mesmo. Pegar meu esquadro, posicionar ele aqui no finalzinho da cabeça da manga. Deixa eu apagar esse risco aqui de baixo. Ó, trago meu esquadro aqui no final. Pronto. Está esquadrado em relação a isso. Gente, está sendo muito metódico, mas isso aqui vai fazer com que a sua manga não saia do eixo e ela fique com uma modelagem perfeita, muito bem traçada, tá? Venho do lado de cá, posiciono o meu esquadro aqui no finalzinho da cabeça da manga, ó, e traço para cá. Lembrando que aqui foi esquadrado. Nessas duas linhas, eu vou abrir também 3,5 centímetros para dar o volume dessa parte de cá de cada uma. Marco aqui 3,5 e venho de cá e marco também os mesmos 3,5. 3,5 para cá. E já vou unir, ó, lá no finalzinho da parte que eu copiei aqui de cada um dos lados, ó. Crio um outro retângulozinho, lembrando que eu estou abrindo volume só na parte da cabeça da manga. Feito isso, né, já posso copiar a parte das costas lateral e a parte da frente lateral. Então, vou copiar aqui, pegar o meu recortezinho da frente lateral. Lembrando que a minha referência sempre aqui embaixo, dando continuidade, né, à barra onde eu não estou mexendo, né, posiciono ali. Já copio aqui a parte, aqui está mais difícil ainda no quadro, gente, porque está menorzinho essa parte. Mas eu vou com calma aqui que vai dar certo. Copio aqui, até a lateral, e copio aqui em cima. Eita, tá mais difícil. Aí eu vou por partes aqui, gente, ó. Aqui. Termino de traçar e marco só aqui a lateral. Eu vou fazer com a minha régua. Finalzinho aqui. Pronto. Essa aqui já é a lateral da manga, do lado da frente. Lembrando que parou aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte da lateral das costas, tá? Pego o meu recortezinho, vou posicionar aqui também o eixo cá embaixo na barra, né? Vai ser mais fácil esse lado para eu fazer. Traço aqui em cima, cabeça da manga. Traço aqui embaixo. E a minha lateral. Fazer aqui. Se vocês observarem, olha só, a distância que está tendo de um lado e de outro está ficando igualzinho, ou seja, eu não estou mexendo no eixo dessa minha manga à medida que eu estou fazendo essa abertura. Isso é muito importante, tá? Então aqui já tenho aberto os 10,5 centímetros. 3,5 aqui, 3,5 aqui e 3,5 nessa parte de cima. Eu só preciso agora retraçar essa nova cabeça da manga, né? De forma que ela fique também com um traçado equilibrado, sem dar bicos. É isso que nós vamos fazer agora. Para fazer esse traçado, vocês observam, eu vou ter que sair daqui, ó,
e vim fazer isso e dar continuidade a essa parte aqui. Então eu já observo que eu vou precisar aumentar um pouco essa cabeça da manga. Isso não tem problema, porque é exatamente esse volume a mais que eu coloco é onde eu vou suportar esse franzido, né, para criar o bufante, tá? Eu vou vir aqui, então, já medir mais ou menos quanto que eu vou precisar. Vai ser cerca de entre 3 a 4 centímetros. Eu vou marcar 4 centímetros, porque ele vai me dar uma folga maior para eu ficar com uma curvatura mais bem desenhada, tá? Já vou apagar esses números aqui para não ficar tão poluído o meu traçado. Isso aqui só referente à abertura, né? E lembrando, então, que aqui do ápice da base eu subi 4 centímetros, tá bom? Já vou esquadrar um pouquinho esse ponto que eu subi aqui, esses 4 centímetros, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, que é onde eu vou apoiar as minhas curvas, tá? Fazer o tangenciamento das curvas na hora de retraçar essa parte de cima. Para essas curvas eu vou utilizar a minha curva francesa, tá, gente? Então é ideal eu achar alguns pontos aqui, ó, que eu vou continuar esse desenho aqui da cabeça da manga até esse ponto e terminar ele no esquadramento. Observe que eu não consigo terminar cá no centro, por isso que foi importante eu esquadrar e eu terminei ele um pouquinho antes de chegar ali no centro. Ó. Vai ser mais ou menos 2,5 centímetros afastado do centro, aqui que eu vou tangenciar. Venho aqui, ó, e ali ela já continua. Inverto a régua, venho para o lado de cá. A frente, ela é um pouco mais curva, né? Então eu posso afastar um pouquinho mais, ó. Achei aqui e fui até ali onde tangenciou, tá? Não tem problema comer esse biquinho aqui da ponta, tá? Porque eu tenho já excesso de tecido aqui que vai me proporcionar esse volume, tá? Chegou aqui, gente, ficou muito retinho, tá? Não tem problema não, pode vir a mão livre, ó. Sobe aqui mais meio centímetrozinho, ó, e ajusta essa curvatura para que ela fique com uma passagem mais orgânica e de uma forma mais harmônica, tá? Nem sempre na modelagem a gente fica preso às réguas o tempo todo, não, tá? À medida que a gente vai ganhando experiência, né, e o nosso olhar, a gente começa a traçar alguns ajustezinhos também à mão livre. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Feito isso, gente, a minha manga bufante já está totalmente pronta, tá? É só você copiar isso num outro papel, né, para não ficar essa poluição dos traçados, dos riscos que eu fiz aqui, né? E lembrando que o franzido, ele vai estar daqui, ó, desse ponto até este ponto, tá? Então essa vai ser a área de franzimento. Vou simular aqui um esboço, como se eu estivesse passando ela a limpo. Para o lado de cá, vai ficar mais ou menos esse desenho aqui. Aliás, aqui tem mais inclinadinho assim. E assim. Tá? O fio vai estar no eixo central aqui. Importante colocar isso, né? Fio da peça. Essa aqui, não vou colocar nome de modelo, né? Porque a gente está só trabalhando com o estudo da manga. Já posso colocar aqui direto, né? Manga bufante. Bufante aonde? Na cava, né? Também é o tamanho 40. Quantas vezes eu vou cortar essa manga? Manga, ela é assimétrica, tá? Eu tenho o lado direito e eu tenho o lado esquerdo. Então, em vez de cortar 2 vezes, eu coloco a indicação de cortar um par. Venho aqui e escrevo que tem que cortar um par. É importante eu recriar esses piques aqui, né? Deixar eles marcadinhos. E para indicar o franzimento, eu posso fazer uns risquinhos assim, ó. Eu sei que toda essa área vai ter que ser franzida para a costureira até ficar no tamanho correto da cava da peça onde ela será costurada, tá? Feito isso, gente, só falta colocar 1 centímetro de costura em toda a volta. Se vocês observarem, né,
essa parte da barra, ela ficou meio curva. Inclusive, eu esqueci de mostrar aqui, mas para tirar esses biquinhos que vai dando aqui, eu posso usar a minha curva, ó, só para fazer essa passagem, tá? E ficar mais harmônica, tanto de um lado quanto do outro, ó. Que é isso que foi reproduzido para cá, tá? Essa bainha, gente, ela só pode ser feita numa bainha lenço. Se eu quiser manter aqui a bainha inteira, né, coloco 1 centímetro também, porque ela está curva, né, igual lá na nossa interpretação de saia evasê. Lembra que a bainha dela, né, por estar numa curva, se eu quisesse uma bainha mais grossa, eu precisaria fazer uma bainha postiça, tá? Então, se eu colocar 1 centímetro, eu consigo dobrar, tipo uma bainha lenço. Dobro o meio e mais meio. Se eu quisesse uma bainha aqui um pouco maior, eu ia precisar fazer uma bainha postiça também, né? Reproduzindo essa área daqui, tirando e cortando um molde à parte, tá? Mas aqui é só a título de estudo mesmo, para vocês entenderem a abertura do volume bufante, né? Vou deixar aqui com a bainha de 1 centímetro, sabendo que dobra meio e mais meio, tá? Então, aqui está finalizado, então, o estudo da minha manga bufante na cava. Agora nós vamos fazer uma outra variação em cima dessa mesma abertura de volumes. A segunda variação que nós vamos fazer dessa manga bufante é que, além do bufante na cava, que nós fizemos agora há pouco, nós vamos colocar também um bufante na barra, ou seja, terei franzido em cima e franzido embaixo, de acordo com esse esboçozinho aqui, né? O franzido concentrado, então, na parte da cava, em cima do ombro, e na parte da barra também. Como eu vou ter um franzido embaixo, é importante, talvez, eu criar um acabamentozinho como uma palazinha, um punhozinho bem fininho, tá? É um detalhe que ajuda a esconder um pouco dessa costura de franzido que eu vou ter nessa barra, tá? Para adiantar aqui, já deixei um pouco do nosso diagrama construído, tá? A gente vai precisar também da nossa base de manga, né? Já separadinha nas 4 partes, né? 1, 2, o 3 e o 4. Lembrando que o lado de cá tá à frente, do lado de cá tá as costas, tá? Vou abrir, né? Os mesmos 3,5 vou manter como nós fizemos na manga anterior, na parte de cima, nesses 3 pontos. E embaixo também eu vou abrir o mesmo volume, tá? Os mesmos 3,5. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. 3,5 em cada um. Lembrando, gente, que essa medida dos 3,5 é uma interpretação que eu estou fazendo, tá? Isso pode variar. Você, inclusive, poderia abrir um volume menor na parte da barra. Tá? Não precisaria abrir a mesma coisa. Eu quero abrir a mesma coisa para vocês verem como que vai ficar o desenho desse molde, tá? Ele vai ficar mais reto. Se eu abrisse menos, ela ia curvar um pouquinho para baixo, como no desenho anterior. Se eu abrisse mais aqui embaixo, ele ia curvar para cima, tá? Então é importante vocês experimentarem também para perceberem essas variações, o que elas acabam acarretando no desenho de construção desses moldes, tá? Então, aqui já deixei o nosso diagrama adiantado, tá, gente? Construir o eixo central da minha manga, né? Construir a barra aqui no esquadramento, numa perpendicular, né? Subir a altura da minha manga, que no meu caso está com 17,5 centímetros, e já delimitei essa parte superior, ou seja, nesse espaço aqui que está a construção da altura da base da manga que eu estou trabalhando, tá? Vou começar, então, a fazer, né, a abertura dos volumes, partindo do centro. Vou abrir 3,5 aqui em cima e 3,5 embaixo, né? Ou seja, aqui como é o centro, 1,75 para cada um desses lados do eixo da manga. Então, 1,75 em cima e 1,75 embaixo para cada lado, tá? 1,75 para cá. 1,75 para cá, a mesma coisa aqui embaixo, para cá e para cá, que dá 3,5 e 3,5. E já vou unir aqui, ó, esses pontos. Observe como eu estou abrindo a mesma coisa, ela vai sempre seguir retinha.
Então fica uma manga até um pouco mais fácil de construir, porque ela vai vir nessa reta aqui. Mas é importante eu manter esse eixo para que ela não entorte em momento algum, tá? E agora é só começar a copiar também, igual eu fiz na parte anterior, né? Então, ó, frente e centro aqui, posiciono, desenho a cabeça. E já traço a minha nova lateral. A minha retinha aqui. Aqui é o meu número 2. Vou em relação às costas do centro também. Copio ela do lado de cá. A parte aqui de cima da cabeça. Só marco a lateralzinha aqui. Para eu poder traçar com a minha régua. Venho aqui, lembra, né? Vamos abrir os 3,5 no esquadramento em direção, em referência a essa linha que eu retracei, né? Então, esquadro para cá e esquadro para cá. Isso vai ser importante, reforçando, né? Para que a minha manga fique bem equilibrada. Vou abrir 3,5 centímetros, né? Nessas linhas que eu tracei aqui no esquadramento. 3,5 para cá. Posso já apagar o que passa. E 3,5 para cá. Embaixo a mesma coisa. Abro 3,5 para um lado e 3,5 do lado da frente também. Deixa essa indicação aqui. E ligo parte de cima com a parte de baixo. Já tenho aqui a minha abertura, então. E só falta agora copiar as laterais, de costas e a lateral da frente. Vou começar aqui pela frente, ó, posiciono. Observe que o tempo todo estou mantendo aqui a barra retinha. Isso só é possível porque estou abrindo a mesma quantidade em cima e embaixo. Copiar aqui. Marco a lateral para eu traçar com a minha régua. Esse aqui equivale ao 1. E vou pegar a minha lateralzinha das costas e copiar do lado de cá. Marco aqui a lateralzinha em cima, embaixo. E traço com a régua também, para ficar retinho. Esse aqui é referente ao número 4, tá? Feito isso aqui, gente, já está praticamente pronto. Os volumes eu já abri. Eu preciso só retraçar essa cabeça da manga. Agora, algo importante que eu vou salientar. Lembro que na outra eu subi mais ou menos 4 centímetros. Depois eu precisei fazer um ajustezinho com a curva. Por quê? Porque quanto mais eu tiver aberto em relação à parte de cima, né, mais vai ser o eixo de saída dessa curvatura, né? Aqui, como a parte de baixo está retinha, vocês vão ver que aqui eu consigo sair com a curva um pouco menor. Não vou precisar subir tanto, ó. Vou subir aqui mais ou menos cerca de 2,5 centímetros. Nesse caso aqui vai ser suficiente. Por quê? Sempre vai ser referência para mim da continuidade aqui, ó, dessa curva, para tocar a parte do eixo da manga, tá? Então, vou vir aqui marcar 2,5 centímetros. E vocês viram que numa mão livre, gente, mais ou menos eu já criei uma projeção de onde deveria ir essa cabeça da manga, tá? Então, vou deixar indicado aqui, ó, que eu subi 2,5 centímetros no centro. E já vou apagar essa parte aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá?
também, os 3,5. E aqui embaixo, já vou deixar apagado também. Ficar com um traçado menos poluído, tá? Então, ó, onde eu subi ali os 2,5 centímetros, vou até pôr aqui no centro, saber que subir, eu vou esquadrar aqui, tá? Para servir de tangenciamento. Esquadro aqui um pouquinho para um lado e prolongo esse esquadramento aqui para o outro. Só para eu poder apoiar a curva da minha francesa, tá? Então, feito isso, já venho aqui, ó, e vou continuar aqui, ó. Tangenciando aqui nessa curva e levando lá. Inverto a minha régua e venho para o lado de cá. Continuando aqui também, a parte da cava desse início, ó, e terminando lá, tá? Olha só, ficou praticamente, subi aqui a coisa de 2 milímetros a mão livre, só para fazer essa passagem mais orgânica aqui, tá? Mais anatômicazinho, para ter uma continuidade nessa curvatura, tá? Ela sobe, chega no ápice e começa a descer novamente. Feito isso, está prontinho, tá? Lembrando que a minha área de franzimento vai ser desse ponto até esse ponto na cabeça da manga e desse ponto até esse ponto aqui na parte de baixo, tá? Outra coisa que é importante, né? Esse aqui eu quis fazer um modelinho diferente, que eu falei, para dar o acabamento na barra, né? Nós vamos fazer uma palinha ou um coisinho, né? O nome que a gente queira dar nesse acabamento, tá? Vamos fazer ele bem fininho, com, sei lá, 1 centímetro, 1,5 cm mais ou menos, né? Lembrando que ele precisa ser duplo, né? Tem 1,5 cm para frente, 1,5 cm para a parte de trás e mais 1 centímetro de costura para cada lado. 1,5 com mais 1,5, 3, mais 1 de costura para cada lado, mais 2, 5. 3 e 2, 5, tá? Sendo que essa barra tem a medida da base, que está com 29 centímetros, tá? Então, vou traçar aqui, ó, 29. Esses 29 também tem que ter 1 de costura para cada lado. 29 mais 2, 31. 31 por 5 centímetros. Venho aqui, desses quadrados. E aqui também. Desço no esquadro. E marco 5 centímetros. Então, mais 1, 5, 5. Lembrando que está no esquadro, tá? Essas duas linhas aqui, porque é um retângulo, tá? Essa palhinha de acabamento da barra da manga. Vou unir aqui. E aqui ficou com 5, tá? 31 por 5, tá? É importante eu achar o meio dessa peça, os 2,5, porque ela não é dupla, que vai ser onde vai ser dobrado, tá? Então, vou criar até uma linha pontilhada aqui, só para deixar marcado, que vai ser o local de dobra dessa palhinha, tá? E coloco o piquezinho, um pique aqui e um pique aqui, tá? Que eu sei que na hora de montar eu preciso dobrar isso ali para poder costurar nessa parte de cima, tá? E o fio dessa palhinha está nesse sentido aqui do eixo de dobra, tá? A linha do fio, tá? Ao contrário, não tá na vertical, vai estar nessa horizontal. Quando a gente for cortar, tem que inverter ele e colocar o fio paralelo às aurelas do tecido. Venho aqui, né? Vou copiar esse molde, né? Não vou fazer isso lá, vou aproveitar o meu já está aqui. E colocar só 1 centímetro de costura em toda a volta. Mas vocês copiem, tá? Para ter um molde limpinho. 1 centímetro aqui embaixo, para costurar nessa barrinha que vai ser construída também, tá? E vou marcar a área de franzimento, que é aqui e aqui.
Deixando essa indicação no molde, né? A pessoa que for cuidar da costura, ela sabe que naquele espaço dele ela vai ter que franzir até que aqui embaixo fique com o tamanho dos 29 centímetros que eu tenho da pala pronta e aqui em cima fique com a medida exata da cava onde essa manga for costurada, tá? Lembrando que o fio está aqui no eixo central, tá? E aí as informações também do molde, né? Essa aqui já vai ser uma manga bufante na cava e na barra, tá? Tamanho 40, cortar também um par. Uma parte do par para o lado direito e a outra parte para o lado esquerdo. Feito isso, né, esse moldezinho aqui, né, a parte da manga e a parte da barra, ou seja, a modelagem dessa manga bufante na cava e na barra, tem duas partes componentes, ou seja, 2 moldes, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Super simples de construir. O que vai variar mesmo, vocês devem sempre ficar atentos, né, é na quantidade de volume que vai aplicar. E que a construção sempre parta do eixo da manga, fazendo do centro para as laterais. E com isso você vai ter uma manga muito bem equilibrada, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.